Então vamos dar sequência a mais um bloco do nosso SBDcast. Agora a gente vai falar sobre unhas com o nosso expert, Dr. Tiago. Tiago, doença de unha, todo mundo só lembra de micose. Então, se a unha tá amarela, se a unha tá verde, se a unha tá grossa, se a unha caiu, tudo é micose. Então, explica pra gente quais que são as diferenças. É isso, você tem razão. E é engraçado que no consultório chega o paciente, antes de você examinar, ele já te dá o diagnóstico. Não, eu tô com micose na unha, e é isso que você falou. O aspecto dela é o mais variado, mas para ele é sempre micose. Acho que o que é importante é entender que uma vez que você comece a tratar aquele quadro, não tá respondendo tão bem, já acende um sinal de alerta, sabe? Porque, logicamente, a micose, ela simula qualquer doença. Então, você não consegue, muitas vezes, descartar no primeiro momento que não seja. A gente tem exames que a gente vai lançar a mão ali para poder ter essa informação, mas muitas vezes você vai tratar aquele quadro e pede para a gente retornar lá em 3 meses, 4 meses, mas você começa a ver muito arrastado, já descarta. Mas tem vezes também que você olha e não tem nada a ver com o quadro de onychomicose. É difícil, às vezes, para paciente que não está acostumado a identificar, mas a gente vê no consultório pacientes que, agora recentemente veio uma menina que a família inteira é médica, ela é médica, e eu tô assim muito chateada porque eu tô com uma micose há 1 ano e eu, como médica, não consigo tratar uma micose. Mas tá estranha essa história. Aí quando você vai examinar, na verdade é uma retroníquia, que vai dar um amarelamento da unha. Mas visualmente, pra gente que bate o olho, já sabe que não é uma micose, mas você vê que às vezes o diagnóstico tá errado. Uma outra coisa também é a onicólise, né? A onicólise traumática é o dia a dia, acho que depois da onicomicose é o que mais vem no consultório, e basicamente vai dar um amarelamento. Uma vez que você descola aquela lâmina, ela vai deixar uma tonalidade amarela. E esse amarelamento vai ser confundido com micose. Aí fica ali tratando por longos períodos. E o pior é porque essa paciente, geralmente, ela vai começar a cutucar aquela região. Acho que o grande problema, a gente tem que tentar colocar na cabeça do paciente, é não mexer, não cutucar, não palitar. Porque nisso que ele vai mexendo, para tentar tirar aquela massinha que ele identifica que é o fungo que está por baixo, ele vai aumentando aquele descolamento. E agora essa micose que era pequena, a falsa micose, está grande e, na verdade, é um descolamento. O que eu vejo também que é difícil a gente convencer os pacientes do que é trauma de unha. Porque ele fala, não, mas eu não bati, eu não caí, enfim. Você convencer que é o bendito sapato que ela ama, que ela usa com extrema frequência e que aquele trauma repetido, né? E aí também você deixa de usar o sapato 1 mês, 2 meses, também não vai adiantar nada. Às vezes, eu acho que unha e cabelo também, a gente trabalha com 2 áreas que é um pouquinho mais complicado, porque você tem que dar a primeira consulta, sentar com o paciente e explicar que o resultado vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, então não é tão rápido. E quando você quer fazer um teste, não vai ser tirando o calçado por 1 semana que vai resolver. Então a gente vê muitas vezes o paciente com um hematoma em subunguial. Aí você vê aquele clássico de que teve um trauma, mas pro paciente ele nega, não. E aí você vai ver, é aquele sapato que não é anatômico, que tá traumatizando ali na frente. Uma outra coisa que a gente observa muito é o formato dos dedos. Então ele tem um formato que não é o convencional e vai ficar traumatizando, porque o calçado é feito de um molde padrão, né? E aí vai ter um trauma sobre um outro dedo. Uma coisa que eu vejo muito também é onicólise traumática, daquela hiperceratose traumática, que a gente chama friccional no 5º dedo, que é pelo calçado, e o paciente fala que é fungo, e até você convencer, às vezes eu lanço mão de fazer um exame, fazer um clipping, mandar para mostrar, olha, que não tem fungo, porque senão o paciente não compra a ideia com você. E ele fica batendo o exame da unha. A gente faz como se fosse uma biópsia, né? Tira um pedaço da unha e manda para o laboratório analisar no microscópio. Nesse exame a gente consegue ver se tem fungo ou não, né? Exato. E às vezes o 5º até dedinho tem. sofre, né? O 5º dedinho que é mais espreme o sapato, é o que Exato. fica mais grossa a unha, que é essa de hiperceratose. Engrossar, ela também pode ficar escura. Então, pra ele, tudo que ele quer, a unha tá escura e tá grossa, é fungo. E, na verdade, dificilmente é. Mas daí a gente tem que lançar também alguns recursos, como a dedeira de silicone. Que aí, o paciente não vai ficar com aquela agradável, é desconfortável. Só que a única forma que eu tenho de proteger aquela unha até ter recuperação. Então, a
gente consegue manipular alguns cremes, né, queratoríticos para dar uma afinada naquela unha, mas eu tenho que proteger. Mas, de novo, se o paciente não acreditar naquilo ali, ele não adere ao tratamento e aí não tem resposta. E às vezes a unicólise, que é esse descolamento da unha que acontece por trauma, pode nem ser o paciente que faz, né? Na mão, por exemplo, a unha pode ser um pouco mais frágil e dobrar e descolar um pouco mais, mas a manicure pode também tirar com a espátula e quando vai descolando, vai empurrando aquela unha mais para trás e a unha leva tempo para crescer. Então... Por isso que tem sido muito legal essa nossa aproximação com as manicures, né, Thiago? Exato. A gente, lá na clínica, o Thiago trabalha com a gente tem se aproximado com cursos, com orientação. Eu acho que cada vez mais a gente precisa disso, né? Esse BD como um todo, assim, se aproximar de várias dessas profissionais, para que, inclusive, assim como no cabelo, elas, às vezes, os cabeleireiros veem uma lesão antes da gente, que na unha é da mesma forma. Eu tô fazendo a tua unha aqui, eu vejo que ela não era assim. Alguma coisa tá estranha. O enfoque, é isso que você falou, ele tem que ser a promoção em saúde muito mais amplo do que só ali no médico nesse caso. Porque, querendo ou não, a gente acaba entrando em contato com o paciente a cada, como eu falei, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas a paciente vai na manicure, vai na podóloga, vai na pedicure. Esse ciclo, ela vai ser... Tem gente que vai ser toda semana. E aí, aquela velha história. Elas trocam confidência, elas têm uma relação ali que já conhece. E aí, isso aqui, essa manchinha aqui não tinha. Essa alteração aqui você não tinha. Porque... querendo ou não, o paciente às vezes está na correria, não para prestar atenção na sua unha, principalmente do pé. A unha da mão até a gente olha um pouco mais, mas a unha do pé você não olha. E aí essa profissional vai ajudar. Isso aqui, você procurou um atendimento? Então essa parceria é muito importante. Até porque muitas vezes o esmalte cobre, né, a unha, então a paciente em casa não vai ver. Exato. E ela nem tá prestando atenção enquanto a manicure tá fazendo. Então, que realmente quem vai observar é a manicure, que são nossas fiéis parceiras. E as podólogas. E as podólogas, não lógico. Há quem trate unha sem saber ter Sim, uma boa parceria com os podólogos. Isso é fundamental. Uma dica que eu ia dar é com isso do trauma, se você tira o seu pé do sapato e coloca o sapato do lado e vê que o formato é incompatível, não insista, né? Vai ser difícil você moldar o seu pé. Pode ser bonito, mas não é pra você. Não vai ser pra você. Você precisa ter um pé mais largo, fica com ele todo esmagado, né? Sobretudo as mulheres, né? Pois é, essa coisa, eu acho que tem mudado bastante, né? Eu tenho visto, engraçado, né? Muita paciente que tá adotando, pelo menos no dia a dia, sapatos mais abertos, não tem todo aquele bico fino. Eu acho que a moda vem trabalhando nisso também, e isso é importante porque acaba sendo mais interessante pensando em saúde pro pé daquela paciente. Eu acho que o próprio conceito, assim, de bem-estar acabou se tornando, né? Tem certos sacrifícios que não fazem muito sentido, né? Ou que faziam antigamente, mas hoje a gente visa mais o conforto, né? O bem-estar. E, Thiago, fala um pouquinho sobre unhas frágeis, que é tão comum, né? As pacientes viciam no esmalte, viciam naquela extensão em gel. O que você tem para falar pra gente sobre unha frágil? Então, agora que a gente estava falando a respeito desse trauma, você acabou de comentar que o paciente, né, então ele quer adotar ali uma questão de esmalte, para deixar uma questão estética, né? A gente tem que tomar cuidado porque, a primeira coisa, chega muito nosso paciente no consultório relatando que a unha tá fraca. Eu tenho síndrome da unha frágil, ele já passou por diversos profissionais. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que não é tão simples assim o diagnóstico, né? Falar em unha frágil, eu tenho que ter descartado as outras causas. Porque a definição, na verdade, é aquela unha que está desidratada, é aquela unha que está realmente desprotegida, mas sem uma causa identificada. E eu falo isso até porque você tinha comentado anteriormente, a questão da doença celíaca. Muitas vezes, por exemplo, ainda tem alguns estudos que questionam essa questão de reposição com biotina, com zinco, a gente tem lá coenzima, a gente tem ômega 3, mas isso tudo no consultório a gente às vezes acaba colocando em uma situação ou em outra, porque, por exemplo, biotina, a gente tem já uma comprovação de que pacientes que usam anticonvulsivantes, pacientes com doença inflamatória intestinal, pacientes com, né, esse quadro, como você falou, celíaco, ele vai ter uma absorção menor da biotina. E aí, obviamente, que ele vai refletir isso no cabelo, na unha. Então, a investigação tem que ser um pouco mais ampla para realmente a gente ter uma resposta em relação à unha frágil. Com relação à prática,
Eu acho que a gente estava falando agora há pouco de manicure. Uma coisa que eu observo muito é o tempo do esmalte, sabe? O paciente não dá o descanso do esmalte. E isso, eu acabo sempre negociando. Acho que pelo menos a gente vai fazer em uma semana, tem 7 dias. Então ele vai usar 5 dias e vai fazer uma pausa de 2 dias. Mas final de semana eu quero Então tá. Então vai usar, por exemplo, de quarta a domingo e segunda e terça vai ficar sem o esmalte. Porque dessa forma eu consigo evitar. Porque uma outra coisa que chega muito é aquela paciente cheia de manchinha branca na unha. Tá faltando vitamina. Não, doutora, eu tô fraca. E na verdade não é. É uma desqueratinização dessa lâmina. É aquela paciente que não tá dando um intervalo, um respiro para aquela lâmina e ela tá desidratando. Então é importante que nesses 2 dias de intervalo ela hidrate mais do que ela já hidrata no dia a dia. Creme normal, tá? Então, no dia a dia já é importante. Hoje a gente tem várias formulações, desde canetas que a gente pode utilizar, que pega a região de cutícula, né? A região mais ali subungueal, mas também a gente pode lançar mão de cremes, mas cremes gordurosos. Essa é a dica. Tem vários cremes no mercado, às vezes muito mais perfumados do que com poder de hidratação, e aí realmente não vai servir aqui. Mas pensando realmente na hidratação daquela unha, um creme mais gorduroso é o ideal. E naquele dia de descanso, aí sim, ela proteja e hidrate bem. Falando em proteção, também uma coisa interessante é na prática, né? Porque aí quando você começa a perguntar, a paciente, ela não trabalha, ela vai chegando no final do dia, vai fazer as atividades, então ela vai lavar a louça, ela vai lavar uma roupa e ela não usa nenhuma luva. Esse é um outro problema, porque não tem unha que resista, né? A gente tá ali dia e noite agredindo, é com sabão, é detergente, é água, aquilo vai Álcool gerando... gel. Álcool gel, que a gente teve esse período agora, aquele boom do álcool gel, e que aí o paciente chegava mais do que a unha, né? Já tinha uma dermatite de contato associada, irritativa ali. Então, você começa a ter que lembrar dessa paciente de usar a luva, coisa que é esquecido. Então, uma outra coisa que eu também acabo muitas vezes negociando é assim, deixa acumular a louça do dia inteiro. Porque colocar a luva e tirar é complicado, ninguém vai fazer isso. Aí então fecha o olho, deixa ali na pia, e aí uma vez no dia você lava tudo de uma vez só, porque assim você coloca a luva, terminou, deixa ela secando e usa no dia seguinte. Eu acho que tem uma forma de... Porque às vezes a luva fica úmida também. Não né? pode, porque aí você está criando um ambiente para desenvolver... cheio de fungo. Exatamente, então não é por aí. Uma outra dica que eu também gosto de dar é usar a luva de algodão, que a gente chama de luva de jardineiro. Porque assim, quando você coloca a luva, não sei se quem já teve experiência de colocar a luva de borracha direto, a mão sua. Não adianta. E a gente também começa a ter aquela maceração e às vezes o paciente evolui até com uma paroníquia por causa daquela umidade que ele gerou durante aquele processo. E aí quando você coloca aquela coisa, tênis com meia e tênis sem meia. Coloca o tênis com meia, o pé fica ok. Coloca sem meia pra você ver. Sua, né? Então, colocar uma luva de algodão por baixo é uma técnica que não faz suar tanto essa mão, não vai transpirar tanto, e no final você vai tirar, né? Você colocou a luva de borracha por cima da de algodão, você deixa as duas ali secando e você resolve essa questão da umidade também. E para quem não fez isso, para quem não usou a luva e tem a paroníquia, então como que a gente pode identificar ou suspeitar que algo além da infecção da unha atingiu a pele ao redor da unha? Isso, a paroníquia, então a definição é essa, né? A gente separa em paroníquia aguda e paroníquia crônica, e é importante porque são tratamentos diferentes também, mas basicamente seria essa inflamação que vai acontecer na pele que envolve, né? Que está ao redor da lâmina unguial. O afato agudo, então o paciente vai na hora perceber que tem uma coisa errada, ele tem uma dor importante, um aumento de volume, pode ter a formação de secreção, pus, uma coleção a bola amarelada ali, né? Isso tudo o paciente já tem que pensar com uma contaminação. Uma causa importante, a gente sempre lembra, é a questão de manipulação, né? Então, a paciente que adora... A gente tem uma cultura aqui no Brasil de tirar a cutícula, porque visualmente é bonito, né? Mas a gente tem que entender que a cutícula não está ali à toa. Ela tem uma função, que é a função de barreira. Proteção. Ela veda aquela região. Quando eu tiro, eu estou deixando a porteira aberta. E aí vai entrar fungo, bactéria, o que for. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é uma forma de proteção. E quando você deixa desprotegido, pode evoluir com essa infecção. E aí, logicamente, recorrer ao dermatologista, porque precisa de tratamento rápido, porque o paciente vai ter desconforto. E a gente tem aquele quadro da paroníquia crônica, que já é o paciente que tem esse quadro de repetição. Então, inflama, melhora, e chega a um ponto que essa pele fica dura e alta e já não volta mais ao normal.
E aí a conduta é cirúrgica, porque por mais que você identifique muitas vezes ali a presença de um fungo num exame de imagem, de laboratorial que você vai fazer, esse fungo não é o que está causando a doença, ele está ali só de oportunista. Então, se você não vai lá e faz um procedimento mais intenso, às vezes a gente até tenta um pouquinho de corticoide, ver a resposta, mas na prática, a cirurgia, você não melhora a paronyquia crônica. Acho importante também, voltando a falar de unhas frágeis, é que a gente tem 2 tipos principais de alteração da unha. A unha quando ela tá fina e flácida, e aí sim o esmalte pode ajudar. E quando ela tá quebradiça, quando ela tá Ressecada. descascando, aí o esmalte pode piorar. Né? Uhum. Então, assim, tô Perfeito. com a unha frágil, vou usar biotina, vou usar outras vitaminas, vou usar esmalte. Não, a unha, assim como o cabelo, não é tudo igual. Você tem que avaliar qual é o teu tipo para ter o melhor tratamento. É o esmalte na unha fina e flácida? Ou é a hidratação na unha que tá dessecando? Ou é esse descanso importantíssimo do esmalte, né? Exatamente. E na prática, a gente vê muito isso. O paciente que sai adotando esses vários tipos de esmalte na tentativa de recuperar, mas esse esmalte vai roubar mais essa pouca umidade que ele tem, a pouca hidratação, o esmalte vai roubar. E Sem aí esses falar fortalecedores... acetona, né? Acetona na hora de Acetona retirar resseca o muito. esmalte. Exato. Então, assim, hoje em dia, eu acho que tá começando a ficar mais conhecido o removedor de esmalte, né? Era uma coisa que antigamente não se falava tanto. Dá mais trabalho, né? Vocês aí podem falar a opinião de vocês. Dá um pouco mais de trabalho. Só que eu sempre falo ao paciente, pensa na tua casa. Se cai acetona no sofá, não faz aquela mancha. Por que na tua unha você acha que vai ser diferente a agressão que ela vai gerar? Aí, é verdade e tudo mais. Então, assim... Deixa, né? Tem algumas dicas de você colocar o dedo de molho por uns minutinhos numa água morna, vai ajudar depois com o removedor a retirar. Você pode colocar o removedor e colocar uma proteção, um algodão em cima e deixa agir. O que a gente tem, o problema é aquele conceito da acetona de colocou, tirou. É rápido, é prático, mas isso para removedor de esmalte não vai funcionar, vai demorar um pouquinho mais. Mas a agressão que a gente gera é muito menor. E, Thiago, quais são exames complementares? Como que você diagnostica uma doença ou outra dentro de todos esses diferenciais que a gente falou que podem existir na unha? Aqui, hoje em dia, a gente tem. A unha é um campo que vem crescendo bastante, né? Então, há um tempo atrás, a gente só tinha cultura, basicamente, é isso, e se vire com essa alteração, né? Hoje, além dos laboratoriais, a gente tem a questão de exame micológico, a gente tem o clipping, que a gente conversou agora há pouco, de remover um pedacinho e mandar para análise, mas a gente também tem exames de imagem, que vem crescendo ali para nos auxiliar. Então, é engraçado porque exames até mais né, sofisticados, como a ressonância, nem ajudam tanto a gente na unha quanto o raio-x e o ultrassom, que são exames antigos e mais básicos, mas pra gente eles ajudam demais. Então, basicamente, o que a gente vai lançar a mão é da biópsia, exames de imagem com raio-x, para ver principalmente crescimento ósseo, né, uma exostose, e também a questão do ultrassom, que me ajuda a delimitar um tumor, até para poder me guiar. E hoje em dia a gente tem feito muito disso, né, usar o ultrassom primeiro para lesões pequenas, para delimitar onde que eu devo biopsiar para o patologista ter o diagnóstico. A gente tem feito essa parceria. E, Thiago, me diz uma coisa. A biópsia pode deixar uma marca na unha que fica para sempre com a unha alterada. Mas ela é muito importante. Em que situações você indica uma biópsia de unha? Exato. Então, assim, primeiro que a gente tem que entender que a unha, ela é formada por base, vamos pensar em 2 estruturas principais, que seria o leito e a matriz. Então, o leito é toda essa região que está por baixo da unha, Onde e a matriz, fica onde a unha está coladinha. colada, Uhum. e a matriz é essa parte que fica por baixo aqui da pele. Então, todo trauma, todo o procedimento que eu fizer em matriz, principalmente, eu vou ter um risco grande de fazer uma distrofia, quer dizer, de deixar uma cicatriz, uma deformidade naquela unha. Quando eu faço um procedimento no leito, dependendo do tamanho, é maior ou menor o risco. Então, isso a gente sempre orienta o paciente, tirando o clipe, que é só cortar, qualquer outro procedimento tem risco de deixar uma cicatriz e uma marca. Mas se a gente volta àquilo que a gente conversou no início, aquela micose que não está respondendo ao tratamento, aquele paciente que vem com onicopapiloma que está doloroso, tem secreção, aquele paciente está suspeitando de um líquen plano, que a gente fala do cabelo, que também pode acometer a unha, e que quando eu demoro para chegar nesse diagnóstico, eu vou deixar uma anoni, que é um pterígio, quer dizer, uma ausência de unha, uma cicatriz para sempre ali. Então eu tenho que lançar a mão da psoríase, e muitas vezes eu tenho que fazer um exame de coleta, que é a biópsia dessas 2 estruturas.
E quando você fica com receio de que é um câncer na unha, porque câncer acontece em toda parte do corpo, mas na unha é diferente, né? A unha também, assim como o cabelo, é a nossa vaidade. Quando que a gente suspeita de câncer de unha? Isso é uma coisa que muitas vezes, a gente até falou, no dia a dia você passa batido naquela mancha, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que existe a forma, por exemplo, do lesão que a gente chama de uma melanoníquia, né? Que pode fazer uma mancha acastanhada, amarronada na unha, é um achado que merece atenção. Lógico, quando o paciente tem várias, em todas as unhas, 1, 2, 3 dessas linhas, quando o paciente acaba tendo lesões pequenininhas, finas, simétricas, a gente já vai, muitas vezes, ser racial, né, constitucional, mas quando você identifica uma única unha com aquela linha, essa linha está em crescimento, essa unha está gerando desconforto, ela está levando... Você pode usar o dermatoscópio. Exatamente. A gente vai precisar do dermatoscópio, inclusive, para poder fechar, para medir, porque aquela nossa meta aqui de 6 milímetros, então a gente tem que medir com o dermatoscópio para ter uma noção do tamanho. Mas mais do que isso, aquele paciente começa a ter uma distrofia no sentido de que a unha está lascando. Nossa, minha unha nunca foi assim e agora tá quebrando aqui na ponta, tá começando a ficar torta, tá começando a ficar embicada, né, encurvada. Então, essas alterações, sangramento, secreção, dor, são sinais de que alguma coisa não tá certo por ali. Uma verruga que demora Uma muito. verruga, né? Então, aquele paciente que tá... A verruga é uma outra coisa que a gente tem, às vezes, dificuldade de tratar, e você demora, só que aquela verruga que não responde a nada e que tá progredindo, ela pode ser um Bowen, pode ser um SEC, pode ser um... Então, não dá pra descartar e tem que biopsiar. Então, mancha na unha a gente tem medo, né? Pode ser, assim, infecção bacteriana, micose muda a cor, remédio muda a cor, o dedinho que a gente falou que fica batendo no sapato muda a cor, mas uma mancha acastanhada que tá crescendo chama atenção. Pode ser melanoma e melanoma é grave. Sobretudo se a cor também pega a cutícula, né? Isso, né? Que a gente chama de Hutchinson, que é esse sinal Você que é fica quando com você uma tá linha invadindo escura a pele. na unha. Aquela lesão não tá só na unha, ela tá pegando a pele. Exatamente. Assim, a gente tem visto um pouquinho de... O melanoma, logicamente, é o nosso maior vilão na dermatologia. Na unha, ele tende a ser um pouquinho mais lento do que na pele. E aí eles falam até 5 anos, dependendo do aspecto. Mas o que a gente tem que lembrar é que quanto mais rápido e mais precoce eu fizer o diagnóstico, melhor vai ser meu procedimento e a resposta do paciente. Porque o principal sítio, né, dedão, vamos colocar assim, e se você tiver um quadro muito avançado, o teu procedimento vai ser o quê? Amputação, não tem outra forma. Só que o dedão não tá aqui à toa, né? Ele tem essa função de oposição que é super importante para a atividade no dia a dia desse paciente. E quando você acaba diagnosticando de forma precoce, a gente pode fazer a cirurgia funcional. Então você tem como lançar a mão até do Mohs, enfim, são técnicas que vão tirar menos e com isso eu consigo preservar o dedo desse paciente. Então, quanto mais precoce eu tenho esse diagnóstico, melhor e melhor as chances desse paciente. Tinha até uma professora da minha especialização de unha que falava que as unhas não têm pintas. Se tem uma pinta na unha, uma mancha, é melhor tirar, né? Então, pelo menos prestar realmente atenção. tem que prestar atenção se a gente Merece tem uma mancha, merece uma consulta. Exato. Tiago, você falou de raio-x para exostose, que é quando tem uma alteração no osso, Isso. né? Eu vejo que é muito confundida a unha encravada com a hipercurvatura da unha. Então, muitas vezes... ou a manicure, ou mesmo o próprio paciente tenta, entre aspas, desencravar aquele cantinho repetidas vezes porque a unha cresce em pinça, né? Os dois cantos se encurvam. Então, explica para os nossos amigos por que isso acontece e como que deve ser corrigido. E não ficar tentando desencravar quando o problema é ósseo. É isso. Porque assim, na verdade existe o que a gente chama de hipercurvatura transversa familiar. E é um quadro que o paciente tem várias unhas com esse formato curvado, geralmente desde mais precoce. Então, é uma situação, ponto. Mas o que a gente observa muito são duas coisas. É o paciente com onicomicose, que ela vai gerando aquela infecção repetida a longo prazo, ela pode fazer essa alteração, e manipulação.
disparado é o principal. Então, quando você começa a cutucar, a mexer e você... Hoje em dia tem vídeo na internet que o pessoal adora assistir, que vai lá e entra com o material e remove essa, né? E tira aqui, deixa aquela unha também não limpa, gosto. né? E fica... Mas esses vídeos, eu falo, nossa, tira disso, pelo amor de Deus, já me dá raiva quando eu vejo. Porque você tá automaticamente gerando um espaço que a pele ao redor vai ocupar. Só que não era pra ela estar ali, era pra estar lâmina unguial. E aí agora invadiu a pele, então agora a unha tá crescendo e curvando, quer dizer, cutucando, beliscando essa carne onde ela não deveria estar. E a longo prazo, o paciente vai ter essa unha encravada. Uma outra coisa é que com essa pressão, ele vai adotando essa curvatura. Então, num primeiro momento, uma unha em pinça, se esse caso, a longo prazo, a gente pode evoluir com uma unha em telha, aquela unha que é toda ela, que vai fazer extensão de curvatura desde a parte proximal. Então, isso é importante e o trauma disparado relacionado. E, Thiago, que dicas você dá para quem tem uma tendência a ter unha encravada? O que a pessoa pode fazer para evitar encravar de novo? Se é comum encravar de novo, porque tem vários graus de unha encravada, né? Isso. Nem sempre precisa de cirurgia. Exato. Então, a gente hoje em dia tem algumas classificações para unha encravada. Então, vai desde uma classificação no quadro muito inicial, um quadro mais leve, e que aí você vai tratar com remédio de passar. Hoje a gente tem o que chama de taping, que é a esparadrapagem, que é você colocar uma fita ao redor e prender bem para abrir esse leito, para não deixar essa curvatura. E às vezes a gente olha o tape e fala, mas isso não vai funcionar. Eu tenho uma colega que ela é ginecologista, então ela fica o dia inteiro em pé, assim, e ela não poderia fazer a cirurgia. Ela falou, Thiago, eu não tenho condições, eu tenho um monte de paciente para nascer o filho, eu não posso esperar agora. E a gente fez o tape, ela fez uns 5, 6 meses e não precisou da cirurgia. Então funciona, mas assim, tem que levar a sério, é o tempo inteiro, não adianta ficar, hoje eu não vou colocar, hoje, aí não vai dar, né? Mas é uma técnica que funciona muito bem. Placa de memória. Agora, exato, você tem como... A gente falou agora há pouco de ter uma podóloga com você. E aí, assim, as fibras de memória são excelentes. Aquelas que a gente cola na unha. Exato. A podóloga cola, né? Algumas técnicas que tem, então você pode ter aquelas de ferro. Eu, particularmente, não gosto tanto. Eu prefiro a fibra de memória porque eu acho que ela traz um resultado melhor a longo prazo. Então, é aquela bandinha, né, mais dura, e aí ela cola e as laterais, ela vai levantando. Ela tem, é daí que vem. Exato. Então, como a unha tá curvada, ela tenta fazer isso aqui, ela tenta abrir essa unha. E aí, com isso, você também consegue melhorar. Mas são técnicas para um quadro mais inicial. A longo prazo, quer dizer, um quadro mais severo, que, como você falou assim, é comum recidivar? Muito comum. Porque o paciente corta errado a unha. Então, você gasta um bom tempo na consulta explicando para cortar reto, ele volta e tá aquela unha curvada. É mais bonito? Mas não é para ser assim. A unha tem que ser reto o corte. E aí, quando ele corta, ele encrava de novo, aí ele tira a cutícula, ele tira a massinha, ele mexe, ela vai encravando. E aí, nesses casos, quando tem um granuloma, quer dizer, quando tem um tumor ali do lado, carne esponjosa, que o pessoal chama, né? Bastante. Ou quando tem um quadro muito avançado, aí é cirúrgico, não tem como escapar. Gente, obrigada. Esse nosso SBDcast vai ser mais um sucesso. Obrigada pelos conhecimentos, pelo tempo de vocês. Foi sensacional. Muito obrigada.